conjunto de registros que revelaram uma história impressionante de coragem e compaixão. Os documentos detalham o resgate de 669 crianças, em sua maioria judias, da Checoslováquia ocupada pelos nazistas, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. O nome por trás dessa operação humanitária era Nicholas Vinton, um homem cuja modéstia havia escondido suas ações heróicas do mundo. Ele nunca havia mencionado esses eventos, nem buscado reconhecimento por seus atos. As evidências encontradas por Bárbara trouxeram à luz uma história que, por quase 50 anos, permanece oculta. O resgate dessas crianças envolveu uma complexa rede de contatos, trens organizados meticulosamente e uma determinação para salvar vidas em meio à crescente ameaça do nazismo. Os registros incluíam listas de nomes, detalhes logísticos e fotos das crianças que ele ajudou a escapar. Essa descoberta foi como desenterrar um tesouro de humanidade em meio à escuridão da história. A história de Nicholas Vinton começou a se espalhar, despertando admiração e espanto. Como um homem comum, trabalhando como corretor da bolsa, conseguiu realizar um feito tão extraordinário. A descoberta dos registros de Vinton abriu um capítulo perdido na história da Segunda Guerra Mundial, revelando um herói que, com determinação e coragem, salvou centenas de crianças do horror do Holocausto. Nicholas Vinton nasceu em 19 de maio de 1909, em Hampstead, Londres, em uma família de origem judaica alemã. Seus pais, Rudolf e Barbara Wettrein, eram imigrantes que adotaram o sobrenome Vinton após se converterem ao cristianismo. Desde cedo, Nicholas demonstrou um intelecto aguçado e um interesse genuíno pelo mundo ao seu redor. Ele frequentou a prestigiada Stowe School, onde recebeu uma educação que enfatizava não apenas o aprendizado acadêmico, mas também a importância dos valores humanitários. A combinação de sua formação escolar e a influência de seus pais cultivou nele um senso de responsabilidade social e empatia pelos outros. Após completar seus estudos, Vinton entrou no mundo financeiro, trabalhando como corretor da bolsa em Londres. Sua carreira no setor financeiro parecia destinada ao sucesso, mas algo maior o chamava. Mesmo envolvido nos negócios, ele mantinha um olhar atento às mudanças políticas e sociais na Europa, especialmente com a ascensão do nazismo na Alemanha. No entanto, seu destino estava prestes a tomar um rumo dramático, muito além das bolsas de valores. Ele estava prestes a enfrentar um desafio que definiria não apenas sua vida, mas a vida de centenas de crianças que ele ainda não conhecia. Esse homem comum, com uma educação sólida e uma carreira promissora, estava prestes a se tornar um símbolo de esperança e coragem em um dos períodos mais sombrios da história. O que começou como uma vida relativamente tranquila logo se transformaria em uma missão extraordinária, moldada pela sua compaixão e desejo de fazer a diferença. Em dezembro de 1938, enquanto muitos em Londres se preparavam para as festividades de Natal, Nicholas Vinton estava prestes a embarcar em uma viagem que mudaria sua vida e a de centenas de outras pessoas. Um amigo seu, Martin Blake, que trabalhava com refugiados na Europa Central, pediu-lhe que adiasse suas férias de esqui na Suíça e fosse até Praga para ver de perto a crise humanitária que estava se desenrolando. Ao chegar à Checoslováquia, Vinton encontrou um cenário alarmante. Com a recente ocupação dos Sudetos pelos nazistas e a iminente ameaça de invasão total, milhares de judeus e opositores ao regime estavam desesperados para fugir. As ruas estavam cheias de famílias inteiras, muitas das quais haviam perdido tudo, buscando uma maneira de escapar da perseguição. Crianças, em particular, estavam em uma situação desesperadora, enfrentando um futuro incerto e sombrio. Vinton imediatamente sentiu a urgência da situação. Instalado em um quarto de hotel em Praga, ele transformou o local em um escritório improvisado. Com a ajuda de alguns voluntários locais, começou a registrar os nomes das crianças cujas famílias estavam desesperadas para salvá-las. Ele sabia que o tempo era essencial e que cada dia poderia significar a diferença entre a vida e a morte para essas crianças. Ele enfrentou inúmeros obstáculos burocráticos. Conseguir vistos e permissões de entrada para as crianças nos países que ainda estavam dispostos a recebê-las, especialmente no Reino Unido, era uma tarefa difícil. No entanto, Vinton era implacável, escrevendo cartas, fazendo ligações e apelando a autoridades e organizações de caridade para apoiar sua causa.
Vinton também precisava garantir o transporte seguro dessas crianças. Ele organizou trens que levariam os pequenos refugiados de Praga até os portos da Holanda, de onde embarcariam para a Inglaterra. Cada detalhe tinha que ser meticulosamente planejado para garantir que as crianças chegassem em segurança às suas novas casas. Para entender plenamente as ações de Nicholas Vinton, é crucial contextualizá-las dentro do cenário turbulento que precedeu a Segunda Guerra Mundial. No final dos anos 1930, a Europa estava à beira de um conflito devastador. Adolf Hitler, o líder do Partido Nazista, havia ascendido ao poder na Alemanha e começado a implementar uma agenda agressiva de expansão territorial e perseguição racial. Em 1938, a Alemanha nazista anexou a Áustria em um evento conhecido como Anschluss, sem enfrentar resistência significativa. Esse movimento expansionista foi seguido pelo Acordo de Munique, no qual líderes europeus, em uma tentativa desesperada de evitar a guerra, permitiram que Hitler ocupasse a região dos Sudetos, parte da Checoslováquia, sob o pretexto de proteger a população de etnia alemã. As partidas eram momentos de emoção intensa. Nos dias em que os trens saíam, as estações ferroviárias estavam cheias de pais que, com lágrimas nos olhos, se despediam de seus filhos, sem saber se os viriam novamente. As crianças, muitas vezes confusas e assustadas, seguravam pequenos pacotes contendo seus pertences mais preciosos. As cenas eram de partir o coração, mas também carregadas de esperança. Cada trem que partia era um símbolo de resistência contra a crueldade do regime nazista. Ao chegarem à Inglaterra, as crianças eram recebidas por famílias adotivas ou levadas para lares de acolhimento. Vinton tinha organizado tudo isso, assegurando que cada criança tivesse um lugar seguro para ficar. Ele mantinha registros detalhados e fazia questão de garantir que todas estivessem bem cuidadas, mesmo de longe. A operação de resgate de Nicholas Vinton não só salvou 669 crianças do Holocausto, mas também demonstrou o poder da ação individual em tempos de crise. Sem alarde ou busca por reconhecimento, ele se dedicou a uma causa humanitária, mostrando ao mundo que a coragem e a compaixão podem prevalecer mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, o mundo começou a contar as cicatrizes deixadas pelo conflito. Enquanto muitas histórias de heroísmo e tragédia emergiam, a incrível façanha de Nicholas Vinton permaneceu, surpreendentemente, oculta. Vinton, um homem de grande humildade, não buscou reconhecimento ou fama por suas ações heróicas. Ele voltou à sua vida cotidiana como corretor da bolsa em Londres, levando consigo o segredo de suas extraordinárias ações durante a guerra. Por décadas, o nome de Vinton foi praticamente desconhecido. Seus colegas e até mesmo sua própria família não tinham ideia do que ele havia realizado. Vinton nunca mencionou os detalhes de sua operação de resgate e, com o passar do tempo, as memórias daqueles eventos foram se obscurecendo, enterradas sob as atividades do dia a dia e as novas preocupações do mundo pós-guerra. Ele se casou com Grete Gelstrup, uma dinamarquesa, em 1948 e formou uma família. Vinton dedicou-se ao trabalho, aos esportes e às causas sociais, mas raramente, se é que alguma vez, falava sobre os trens de crianças que ele ajudou a organizar. Era como se aquela parte de sua vida estivesse guardada em um compartimento secreto de sua memória, um ato de altruísmo mantido em silêncio. Apenas uma pequena caixa de documentos, escondida no sótão de sua casa, continha a evidência do que ele havia feito. Dentro dela estavam as listas de crianças, cartas de agradecimento de pais desesperados e fotografias dos pequenos rostos que ele havia salvo. Esses documentos foram guardados sem alarde, como se fossem meros papéis de trabalho, sem qualquer indicação da magnitude de seu conteúdo. Durante esses anos de silêncio, as crianças que ele salvou cresceram, muitas sem saber quem era o verdadeiro responsável por sua salvação. Elas construíram novas vidas, algumas mantendo contato com suas famílias biológicas, outras adaptando-se inteiramente aos seus novos lares na Grã-Bretanha. A ausência de reconhecimento não pareceu incomodar Vinton, que continuou sua vida com a mesma simplicidade e discrição que sempre o caracterizou. Foi só em 1988, quando sua esposa Grete encontrou a caixa de documentos no sótão e insistiu para que ele explicasse seu conteúdo, que a verdadeira extensão de suas ações foi revelada.
Esse momento marcou o fim de um silêncio que durou décadas e o início de um novo capítulo, onde o mundo finalmente começaria a reconhecer a profundidade do impacto de Nicholas Vinton. A revelação trouxe uma onda de admiração e gratidão, tanto das crianças que ele salvou, agora adultos, quanto de um público global maravilhado com a história de um homem que, sem buscar glória, havia se tornado um verdadeiro herói da humanidade. Assim encerramos mais uma jornada pelas páginas da história em Ecos do Passado. Se você gostou do que viu, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas explorações. E se você tem alguma história ou período que gostaria de ver aqui, deixe seu comentário abaixo. Adoramos saber sua opinião e o que mais lhe interessa. E clique no sininho para ativar as notificações. Assim, você será um dos primeiros a saber quando postarmos algo novo.